a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós, que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 28 ao 30. Glória a Jesus. Por isso Jesus disse: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, quem digo ser, que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a obra missionária, ou as sombras missionárias, que compreende esta obra
cegos é dada a vista e aos pobres é anunciado o evangelho da paz. A missão de Jesus foi buscar e salvar, desfazer as obras do diabo, certo? E a da igreja não é buscar, não é salvar, certo? Não é desfazer as obras do diabo por si, certo? A missão da igreja, certo, é levar aquele que veio buscar a conhecer aquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura. A missão da igreja não é buscar. A igreja não tem o poder para buscar. A expressão buscar, certo, é achar. É achar com o princípio de êxito e de sucesso em resgatar. A igreja não tem o poder de buscar o pecador. A igreja tem o poder de levar aquele que a achou até aquele que é o pecador. E este sim, ele busca. A expressão buscar é tomar posse. A expressão buscar é arrebatar das mãos do inimigo e libertar. E este só Jesus faz. Então a missão da igreja, Jesus disse que a dele foi buscar e salvar. O Filho do Homem veio para buscar e salvar. O buscar e agora o salvar. A igreja não tem poder para salvar ninguém. A igreja não tem liberdade nem autoridade para salvar ninguém. O Paulo Henrique falou aqui a importância de ir, a importância de levar esse evangelho através de 3 atos: da pregação, da discipulação ou discipulado e da doutrinação. Quando se evangeliza, se faz essas 3 coisas.
pela espada, não é o evangelho em que o próprio Jesus veio testemunhando, certo? Do Pai, do nosso evangelho a ser pregado, e Paulo disse: nós não testemunhamos do Pai, mas do Filho. O evangelho que Jesus veio pregar, ele testemunhava do Pai. O evangelho que a igreja prega, testemunha do Filho. Por isso que tem uma seita por aí, você sabe qual é? Que vem testemunhando de Jeová e não dá testemunho do Filho. A salvação deste é nula, porque em nenhum outro há salvação. Jesus olha antes de subir e disse: vocês serão minhas testemunhas, e eu vos capacitarei, dando poder sobre vós, para que vocês saiam e testemunhem de mim, testemunhem das minhas obras, das minhas palavras, testemunhem do evangelho que eu preguei. Mas o evangelho que preguei não é o que vocês irão pregar. O evangelho que a igreja recebeu para pregar, a obra que a igreja recebeu para realizar, e a missão que a igreja recebeu para cumprir, não é a que Jesus veio como missão, como obra e como evangelho. Quantos creem? Diga amém. Amém. A obra que Jesus veio fazer é completar. A obra que Jesus veio fazer, só Ele poderia fazer. A mensagem pregada por Ele, só Ele podia dizer: o reino de Deus é chegado entre vós. Quem aqui tem autoridade para dizer: o reino de Deus está entre vós? Ninguém. Porque o reino de Deus foi assunto, certo? E deixou o reino dos céus. Mateus é o único que faz distinção. O reino do céu é uma partícula extraída do reino de Deus. E Pedro disse a Pedro: Pedro, tu és o reino do céu, e sobre o reino de Deus
A graça de Deus. E quem é a graça de Deus? Jesus. Evangelho fora de Jesus não é evangelho pregado. O que é evangelho? Evangelho são notícias. Alguém diz que evangelho é boa nova. Evangelho, certo? Do latim evangelho é notícia, notícia. Essa notícia aqui, ela parte de Deus aos homens por meio de um único mediador, que é Cristo. Jesus é a graça de Deus revelada, e a graça se manifestou e se revelou, trazendo salvação a todos os homens, certo? Trazendo salvação. Esse evangelho que a igreja prega é o evangelho segundo a graça e não segundo o juízo. Esse evangelho é o evangelho segundo a graça e não segundo o reino. Esse evangelho é o evangelho segundo a graça e não segundo o sacrifício próprio da igreja. É um evangelho segundo a graça. E a graça vem testemunhando, vem anunciando, vem mostrando. A graça vem ensinando. A graça vem compartilhando o que ela mesmo se manifestou como tal, que é Jesus Cristo. Ele disse que o evangelho, Paulo disse, é segundo um fundamento que ele recebeu. O evangelho é segundo a doutrina apostólica. O evangelho é segundo a doutrina dos apóstolos. Só existe doutrina porque existe evangelho. Só existe o evangelho porque existe a igreja. A igreja é o primeiro elemento existente antes da fundação do mundo. A igreja vem primeiro do que o evangelho como ações, como testemunho.
foi dada, imposta essa necessidade, a obrigação, certo? A obediência, ela é para a manutenção do crente na presença de Deus, no serviço, no culto, na comunhão, na santificação. Precisamos entender que a obra que o Senhor nos deu para fazer não é uma troca, não é uma comercialização, sabe? Não é uma coisa que vai se fazer por uma reação em troca. Vai se fazer porque nós fomos chamados para isso. E feliz aquele que foi chamado para essa obra. Feliz aquele que foi chamado para o louvor, para pregar, para ensinar. Que são todas essas, são tudo formas de evangelização. E se eu faço não pensando na recompensa. Ainda que ele disse que aquele que tenha deixado pai e mãe para me seguir, ele vai receber lá e recebe aqui. Quem disse foi Jesus. E se Jesus disse que tem bênção para cá, é porque tem. E se ninguém quer acreditar em doutrina da prosperidade, então rasgue a Bíblia. Porque o que se prega aí é uma falsa, com F bem grande, doutrina da prosperidade. Agora a verdadeira doutrina da prosperidade está escrito. Agora se querem falsificar essa doutrina promovendo, aí é outra história. Mas que a doutrina bíblica nos ensina acerca da prosperidade, que se dá na estabilidade do que se tem, e a riqueza na multiplicação do que se tem. Não está se falando em nada de que alguém vai ser um magnata, um milionário, um bilionário, porque isso gira em torno da soberania de Deus, baseado em três coisas: trabalho, certo? Boa administração e fidelidade. É a doutrina bíblica para a prosperidade. Trabalho, boa administração e fidelidade.
um de nós dois vai estar certo, filho. Indo para cá, um de nós dois vai estar certo. E aí nós dois temos que se render. Enquanto está só no debate, ninguém está errado, ninguém está certo. Mas a gente vem para cá, porque é daqui que sai a nossa verdade, né? Aí se continuar não crendo, aí não tem o que fazer. Porque se o Espírito não te convencer, não sou eu que vou. Então, gente, e aí eu termino essa mensagem dizendo: Jesus, no capítulo 8 do Evangelho que João escreve, Jesus disse que esse Evangelho que a igreja prega na cruz, Jesus disse que seriam revelados 7 verdades sobre esse Evangelho. 7. Em 3 é assim. Jesus, capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 28 ao 30. Primeira verdade: quando vocês levantarem o Filho do Homem, primeiro, vocês vão saber quem eu sou. Percebe que ele não usa a terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Ele usa a primeira. Quando levantares o Filho do Homem, ele não disse vocês saberão quem ele é. Ele disse vocês saberão quem eu sou. O Filho do Homem, você sabe que é uma expressão messiânica dada àquele homem Jesus. Filho do Homem é uma expressão dada, é uma expressão messiânica, é o Cristo encarnado. Jesus disse: quando vocês levantarem o homem, vocês vão saber quem é o Deus. Quando vocês levantar o homem, vocês vão saber quem é o Deus que está pregado lá. Primeira verdade que Jesus mostrou: quando vocês levantarem, saberão quem eu sou. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que evangelho que não prega o levantar do Filho do Homem na cruz não é evangelho. E a igreja veio pregar que Jesus morreu. Agora, em nenhum momento Jesus pregou: eu vim morrer por vocês. Em nenhum momento na mensagem do evangelho Jesus disse: eu vim morrer por vocês. Ele, em particular, com seus discípulos, disse: o Filho do Homem será entregue, vão maltratar, vão crucificar, vão matá-lo, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Agora pergunta se ele, pregando para a humanidade, ele disse: eis aqui o Filho do Homem que veio morrer por vocês. Não, porque não era essa a mensagem dele. Essa seria a nossa mensagem. Ele disse: quando levantar o Filho do Homem, que olhar para ela, a igreja vai entender que o primeiro tópico do sermão dela, quando for pregar o evangelho, é que o Filho do Homem morreu, foi crucificado pelos pecados da humanidade. Segunda verdade, ele disse: saberão quem eu digo ser. Está escrito na sua Bíblia. Saberão quem eu sou, saberão quem eu digo ser. E o que foi que Jesus passou o ministério dele dizendo que era? Ele passou o ministério todinho dizendo que era: eu sou o caminho, sua vida, sua verdade, ninguém vê o Pai senão por mim. Mas ele em nenhum momento disse: eu sou o Filho de Deus, salvo a revelação que ele disse sobre o que Pedro recebeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. E diante da autoridade eclesiástica da época, quando questionado de dizer: tu és o Filho de Deus, ele disse: eu sou. Outra, quando estava diante de um cego que agora é curado, ele diz: conheces o Filho do Homem? Tu crê nele? O cego agora não mais, agora enxergando, disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele olha e disse: é esse que vos fala contigo. Viu? Então Jesus, quando foi levantado, ele disse: igreja, está aqui a mensagem que vocês vão pregar. Preguem quem eu sou, preguem quem eu disse que sou, e preguem, vocês saberão que nada faço de mim mesmo. Está escrito aí: nada faço de mim mesmo, nada faço de mim mesmo. Jesus estava ali dizendo o quê? Quando vocês forem pregar o evangelho: assim como eu nada faço de mim mesmo, vocês também nada vão fazer de vocês mesmos. Se eu nada fiz de mim, se eu nasci, foi pela obra do Espírito Santo. Se toda a obra que realizei, ele mesmo disse, foi pelo Espírito que estava nele. Se foi levado à cruz,
pelo Espírito que estava nele. Se foi ressuscitado pelo Espírito que estava nele. Certo? Para que no último ato, agora esse mesmo Espírito fosse deixado por ele na vida da igreja. E ele disse: quando vocês forem pregar o Evangelho, diga, preguem esse terceiro tópico do sermão. Primeiro, quem eu sou, quem eu digo ser, e que nada fiz de mim. Que o meu testemunho como pregação, que o meu Evangelho como mensagem, foi testemunhar do Pai. E o Evangelho que vocês recebem é testemunhar da graça do Pai, que é aquele que disse ser, que é aquele que disse que era, e que estava pregado naquela cruz, a saber, Jesus, o Filho de Deus. Esse quarto, saberão que falo como o Pai me ensinou. Está escrito aí. Vocês, quando for levantado, tudo quando for lá, quando estiver lá na cruz, vocês vão saber quem eu sou, quem digo ser, que nada faço de mim mesmo, e que falo como me foi ensinado. É Jesus dizendo: presta atenção, pregadores, no quarto ponto do sermão. Quando levantar o Filho do Homem, vai saber que tudo que eu falei como me foi ensinado. Falei como o Espírito me deu para falar. Falei como a divindade me ensinou a falar. Assim também a igreja. Se quem ensinou a Jesus foi o Espírito que estava nele, na sua plenitude, na sua glória, porque era ele, a igreja no mesmo Espírito recebe de Deus, do Espírito Santo, o que há de falar, como lhe é ensinado. Quinto, saberão que aquele que me enviou não me deixou ou está comigo. Saberão que aquele que me enviou esteve comigo. É a quinta verdade do sermão. Saberão que aquele que me enviou, que está escrito aí, esteve comigo. É ele dizendo: nada fiz na minha missão, na minha obra e na minha pregação sem ele. Sem ele, nada eu pude fazer. E agora ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse: ele esteve comigo todo o tempo. Ele esteve comigo. Sérgio Lopes diz que não foi a cruz que segurou Jesus, foi Deus que segurou aquela cruz. Deus segurou através do seu poder e do seu amor aquela cruz. Então Jesus diz aqui no quinto: sabereis que aquele que me enviou está comigo. Isso tudo só naquele momento, quando levantar o Filho do Homem, vocês vão saber. E a igreja sabe disso. A igreja sabe que o Senhor esteve com Jesus, e ele disse que estaria conosco. Sexto lugar, para terminando, ele disse: quando levantar o Filho do Homem, vocês vão saber que aquele que me enviou não me deixou só. Não me deixou
Se alegrem porque a pregação da igreja, a mensagem da igreja é poderosa em seus efeitos. Isso é muito forte que eu estou lhe dizendo. A mensagem que Jesus pregou, ela não tinha o efeito para converter, porque só se daria depois da cruz. Só depois da cruz. Quem creu nessa mensagem com ele em vida e agora depois de morto, acreditou nela, essa mensagem este que agora creu ia dizer: aquele era o Filho de Deus, eu creio. Então ela ia passar a ter efeito. Mas enquanto ele estava lá e não fosse para a cruz, não tinha conversão. Por mais que ele dissesse: a tua fé te salvou, não podia ser salvo se não fosse sacrificado o cordeiro. Mas a igreja vem, e vem com uma obra, vem com uma missão, e vem com uma pregação. E ele ensinou que pregação é essa. Ele disse: quando vocês forem pregar, preguem que arrependam-se dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus, para que sejam perdoados dos vossos pecados, e assim venha um tempo de salvação. Lembra de quando ele enviou os 70? A mensagem que ele deu não foi a mesma que ele me deu. A mensagem que ele deu foi: diga que o reino de Deus está entre vós. Quando ele enviou os 70, ele disse: Paulo Henrique, Ninho, vai lá. Márcio, vai lá. Os 12, os 70, vai lá e diga: a mensagem de vocês é essa. Digam que é chegado o reino de Deus. Agora, a mensagem que ele entregou para a igreja depois da sua ascensão não foi essa: diga que é chegado o reino de Deus. Não. A mensagem foi: diga
no poder dele. Leva Jesus é o suficiente. Ao invés de buscar, leva. Ao invés de libertar, leva o que liberta. Ao invés de testemunhar da tua libertação como razão para ele ser liberto, testemunha daquele que tem poder para libertar e te libertou da vida que você tinha. E tu vai ver que quando tu olhar para trás, tu vai ver alguém caminhando atrás de você dizendo: eu quero ser crente, eu quero crer nesse Jesus que você prega. Porque você não foi buscar, você foi levar. Buscar ele veio, e ele disse que a igreja dele agora cabe levar. Vá, vai e leve. Leve o meu nome, leve o meu poder, leve o meu evangelho, leve o meu testemunho, leve a minha salvação a todas as pessoas, até os confins da terra. E a igreja do Senhor segue firme para a glória do nome de Jesus. Missionários de Cristo, Deus continue abençoando. Pastor Ion, Deus continue fazendo ser zeloso pela igreja do Senhor, mostrando a verdade da Bíblia Sagrada. Porque não basta só lutar hoje contra as hostes espirituais, nem contra o mundo. É preciso lutar, e com muito mérito, com muito esmero, é preciso lutar contra os falsos profetas que existem no nosso meio, que estão acomodando a igreja quanto à sua missão, responsabilidade e pregação. Estão investindo e nutrindo na mente dos fiéis, através de cultos online, através de cultos em rádio, através de mensagens ou nota de rodapé de Bíblia, mostrando uma realidade deturpada do que é a obra, a missão e a pregação da igreja.